Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha do curso técnico de informática. Vamos hoje, retornando aqui às nossas aulas, o segundo dia aí desse retorno maravilhoso das nossas aulas, certo? A partir agora desse segundo semestre, O segundo semestre do ano de 2022 já chegou e já está passando também muito rápido, né? Não sei se vocês percebem, mas ao meu ver está passando muito rápido. E aí, galerinha, nessa semana, essa disciplina de hoje também, nós iremos fazer uma grande repaginada. Nós iremos retomar alguns conteúdos muito importantes para que esses conteúdos eles fiquem fixados na mente de vocês, tá certo? Para que a gente consiga avançar com novos conteúdos da melhor forma possível. Ok? Então, turma, é muito importante que você tenha o costume de sempre anotar os conteúdos que você está estudando, o tema do conteúdo, os pontos principais, porque é muito importante vocês terem material para estudar em casa também, certo? Ok? Então, hoje, galerinha, nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, certo? E o foco aqui de hoje são os tópicos básicos desse primeiro semestre. São os pontos principais, os temas principais que nós conversamos, que nós falamos nesse primeiro semestre, antes das férias, tá? E hoje nós iremos conversar um pouquinho mais sobre esses temas, tá certo? É de extrema importância que você faça anotações, que você registre aí no seu caderno, no seu material, que você tenha um material de estudo, tá bom? Ontem eu até conversei com vocês sobre essa importância e mais uma vez eu queria destacar novamente a importância de vocês terem um material de registro para vocês conseguirem até mesmo lá no final, do nosso período, que é lá em setembro, vocês conseguirem ter registro de todas as aulas para vocês conseguirem fazer os seus projetos. Certo? Nós teremos um projetinho, nós iremos criar um projeto e é por isso que é muito importante que você faça seus registros, assista às aulas, participe das aulas, tudo bem? E aí, mais uma vez, eu queria pedir uma grande força dos professores mediadores, como sempre, vocês dando aquele super apoio. Mais uma vez, eu queria pedir a ajuda de vocês, para vocês fazerem esse intermédio entre eu e os alunos, entre a gente aqui do canal Educação e os alunos que estão aí na sala de aula, que estão em casa, para tirar as dúvidas, para fazer as perguntas aqui no chat que os alunos possuem, para a gente conseguir ter um melhor relacionamento possível para que todos nós, possamos aprender da melhor forma. Tudo bem? Então, galerinha, hoje nós iremos iniciar a nossa aula e como toda aula, vocês já sabem que nós temos objetivos bem específicos, certo? Hoje, galerinha, primeira parte que nós iremos visualizar primeiro vamos conhecer os desafios ou aplicabilidades, de projetos de gestão, certo? Hoje nós iremos focar primeiro, nessa parte. O que são os projetos e da gestão de projetos, O que são esses projetos e o que é a gestão de projetos? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre essas duas partes, sobre esses dois tópicos bem específicos, tá? Eles são muito importantes para que a gente compreenda como criar um projeto. E aí, turma, quando a gente fala de um projeto, quando a gente fala de um projeto de aprendizagem, normalmente os projetos eles estão presentes em todas as áreas de atuação, em todas as áreas, tá? Em todas as áreas de atuação, normalmente existem projetos, existem desafios, existem situações, existem realidades que precisam ser resolvidos, algum problema, por exemplo. E quando a gente tem um problema, quando a gente identifica um problema, normalmente em alguma dessas áreas, o primeiro passo é identificar o problema. Eu identifiquei o problema e depois, eu vou começar a destrinchar esse problema para encontrar uma solução, certo? Quando a proposta é solucionar aquele problema
e tentar encontrar melhores soluções, nós podemos, né, criar, planejar, criar um projeto de alguma solução para resolver aquele desafio. Então, aqui, por exemplo, tem essas 3 figuras que mostram, por exemplo, o desafio que é retirar o petróleo, certo? O desafio que é tirar o petróleo. Então, há muitos anos atrás, quando os engenheiros perceberam que tinha essa possibilidade de retirar petróleo aí, ó, lá no alto mar, eles precisaram primeiro estudar a situação, né? Como vocês podem observar nessa primeira imagem, né, que é o petróleo do pré-sal, existem várias camadas, né? Existem várias camadas acima do petróleo. Será que simplesmente fazer uma escavação resolveria? Será que simplesmente escavar de qualquer forma ou das outras formas que eram escavados, né, que eram retirado o petróleo em outros lugares, será que daria certo? Então, aqui, pessoal, nessa realidade, foi necessário criar uma solução, criar novas formas, né? Realizar pesquisas, criar projetos, tentar encontrar soluções específicas para solucionar esse problema. Tá? Então, normalmente, pessoal, quando a gente precisa criar um projeto, esse projeto ele está sempre vinculado a um problema, a uma problemática. E essa problemática a gente precisa ter o foco de resolver os problemas, né? Encontrar formas diferentes, inovadoras para conseguir resolver esse problema. Aqui, turma, nós temos também um outro desafio. Um outro desafio que foi mudar o curso, por exemplo, o curso de parte de um rio. Mudar o curso de um rio não é algo tão simples. Não é simplesmente, né, cavar, fazer uma escavação de um ponto a outro e simplesmente liberar a água de um rio. Não pode acontecer isso. Existe toda a parte, né, dos impactos ambientais, existe toda a parte, né, de assoreamento que pode acontecer no rio, existe toda a estrutura que precisa ser construída ao redor de todo esse leito do rio para que ele consiga suportar essas mudanças. Então, não dá simplesmente para você escavar de um ponto a outro, né? Sem verificar, sem analisar todas as problemáticas, todo o desafio que existe. Qual será a melhor tecnologia para resolver esse problema? Quem serão os profissionais que deverão ser responsáveis? Quais são as áreas que a gente precisa trabalhar para resolver esse problema? Será que hoje a empresa, por exemplo, né? Imagine que somos a empresa que será responsável por criar uma solução para resolver esse desafio. Imaginem que vocês precisam encontrar possíveis soluções para realizar o curso, né, de um rio da melhor forma possível. Quais são as áreas profissionais que vocês precisariam chamar uma pessoa responsável de determinadas áreas para te ajudar a realizar esse desafio? Será que você tem todo o conhecimento possível? Será que somente você consegue ter dimensão de toda a tecnologia que é necessário para resolver esse problema? Então, pessoal, quando nós temos um desafio, a gente precisa analisar todos os pontos, né? Quais são os desafios, qual é a problemática, qual será a tecnologia que será necessário, quais são os recursos que serão necessários, quanto tempo, quais são os impactos positivos e também os negativos. Então, todos esses pontos, eles precisam ser analisados. Principalmente quando a gente fala de algo que é da natureza, né?
porque isso pode gerar um grande impacto ambiental. Então, por isso, né, precisa ter um grande cuidado na hora de realizar esses projetos, por exemplo. Por que eu estou conversando isso com vocês? Porque na vida real, os desafios, eles sempre estarão presentes, tá? E eu já conversei com vocês sobre isso, que a nossa área é uma área para resolver problemas, para resolver desafios. A nossa área do curso técnico de informática, nós temos uma grande facilidade, né, uma área, tipo uma área coringa mesmo, que a gente consegue passar por todas as outras áreas de atuação. E normalmente a gente entra nessas áreas, nessas outras áreas profissionais, para que a gente consiga criar projetos, né? Criar projetos para resolver problemas. Então, criar projetos é algo que já é da natureza, né? Já é algo natural de uma pessoa que é técnico de informática, de uma pessoa que é da área da computação, por exemplo. Então, a gente precisa ter muita atenção, né, em todas as possibilidades. Sabe quando você olha para uma situação, para um local, que você fala, olha, todos esses problemas que essa empresa está passando, que esse mercado está passando, que essa pessoa está passando, ela poderia resolver simplesmente se ela automatizasse o serviço. Se ela tivesse uma planilha mais atualizada, se ela tivesse um software que ela conseguisse realizar todos os cadastros dos seus clientes, os cadastros dos seus produtos, por exemplo. Isso é analisar um problema e tentar encontrar uma solução. E a gente consegue fazer isso, né, criando projetos, pessoal. Aqui nós temos, né, um outro desafio que foi construir uma das maiores represas do mundo. Olha aí o grande desafio que foi construir essa represa, pessoal. Esse projeto aqui, com certeza, foi um projeto que demorou muito tempo para ser feito e não foi simplesmente um pequeno grupo de pessoas que criou, que construiu esse projeto. Olha a quantidade de profissionais que foram necessários de diversas áreas. Na área da construção civil, na área biólogos, na parte ambiental e de muitas outras áreas de atuação que foram necessários para criar, para construir essa represa. Porque, mais uma vez, uma construção como essa, ela muda muito, não só a parte, né, benéfica, que beneficia aquela região, mas também ela pode agravar muito, por exemplo, a natureza. Então, é necessário criar soluções para os impactos ambientais, certo? Então, em todo desafio, a gente precisa ter um olhar também até o senso de responsabilidade, né? Outro desafio também. Já imaginaram qual é a logística que é necessário para criar eventos a nível internacional? Imagine um evento que vai receber pessoas do mundo inteiro. Já imaginaram a logística? Já imaginaram a quantidade de pessoas que são necessárias para criar um projeto, por exemplo, como o Rock in Rio? Será que eles precisam simplesmente se preocupar só com os artistas, né? Chamar os artistas para cantar e vender ingresso? Será que não precisa ter um projeto para analisar, por exemplo, a parte de higiene, né? Os banheiros, onde as pessoas irão se alimentar, onde as pessoas poderão, por exemplo, ter uma rede de hotéis para se hospedar, onde as pessoas conseguirão, por exemplo, ter outras experiências ao invés simplesmente do show. Então, cada uma dessas partes, eu estou falando pouquíssimas partes, porque eu nunca tive a oportunidade de ir a um evento desses, mas deve ser algo gigantesco, por exemplo. É algo gigantesco, né? Oi? A vontade é grande, mas, né? Ainda não. Talvez
anos, né? Nos próximos anos, quem sabe. E aí, galerinha, um projeto como esses, né, o Rock in Rio, um evento como esses, em uma dimensão internacional, existe uma logística muito grande por trás. Principalmente na parte, né? Imaginem, o site. Começa aí, ó. O site tem a parte de liberar a quantidade de ingressos, saber quantos ingressos já foram vendidos, primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. Analisar, por exemplo, o fluxo de entrada das pessoas, a parte da segurança. Cada um desses setores que eu estou conversando, cada um deles possui um projeto que precisa ser criado para que tudo saia perfeitamente como foi planejado. E se possui algum desafio, alguma situação que pode acontecer que não seja tão viável, o grupo que cria esse projeto, ele já precisa ter possíveis soluções. Tá? Então, aqui as pessoas que são responsáveis, elas pesquisam, elas fazem estudos. Como é que funciona eventos dessa magnitude? Como é que organiza as pessoas? Como é que organiza? Vocês acham que a pessoa que faz um site desses, o profissional que faz um site desse do Rock in Rio, será que ele não tem que estudar a fundo como é que funciona essa logística da parte de venda de ingressos e muitos outros aspectos? Então aqui, pessoal, todo desafio precisa de algo muito específico. Estudo, analisar, verificar, ter referências, né? Com certeza eles estudaram outros eventos, como por exemplo Tomorrowland, que é um pouquinho mais antigo, né? Então, galerinha, é muito importante que a gente perceba que todas essas situações existem projetos por trás, tá? Projetos por trás. E aqui, voltando um pouquinho para a nossa área, imaginem essas duas figuras. Observem essas duas figuras. Aqui nós temos um computador que na época ele foi uma grande revolução na época, tá? O primeiro computador aqui, até de madeira, né? E por que que foi necessário tantas mudanças até chegar nesse outro computador, por exemplo? Ele é da mesma empresa. Quem criou foi a mesma pessoa, certo? E aí, galerinha, é importante que vocês analisem, porque aqui existe uma grande mudança, tá? Para o pessoal que está perguntando sobre o grupo, eu vou colocar o meu número, tá? Daqui a pouco, entre uma aula e outra, no intervalo, eu vou colocar o meu número no chat e aí os professores mediadores entram em contato comigo, tá certo? Para colocar os alunos no grupo. Outro ponto, olha aqui, nós temos o computador 1 e o computador 2. Esses dois computadores, eles foram criados pela mesma empresa. Eles foram criados, por exemplo, pela Apple. Mas qual foi a necessidade da mudança? Quando a empresa percebeu que era necessário mudar, o que vocês acham que eles fizeram? Será que eles tiraram assim da cabeça do dia para a noite? Será que eles simplesmente, de uma forma misteriosa, tudo apareceu na mente do criador desses computadores e ele automaticamente encontrou soluções novas? Ou houve outros processos para chegar até nessa última solução? Normalmente, galerinha, quando a gente fala de projeto, quando a gente fala da necessidade da melhoria de um produto, a gente precisa analisar a necessidade da população, a necessidade dos clientes. A Apple, ela é uma empresa que ela é muito conhecida principalmente por ser uma empresa que lança inovação,
que lança novas soluções. Muitas soluções que hoje outras marcas possuem nos seus celulares foram disseminadas, né? Foram facilitadas, foram popularizadas por conta que a Apple primeiro lançou. Então, a Apple, ela tem um costume, ela é conhecida por lançar novas tecnologias. E como é que esse povo da Apple consegue lançar tanta tecnologia nova? É porque eles investem em pesquisa e em projetos. Eles investem nisso. Então, imaginem que eles analisaram que seria mais fácil desbloquear o celular simplesmente colocando o dedo, né? O dedão, simplesmente em um botão. E automaticamente, quando ele identificasse a digital da pessoa, ele automaticamente ia desbloquear. Algumas pessoas podem achar, isso aqui é besteira, né? Qual é a necessidade disso tudo? Mas, pessoal, hoje em dia, a praticidade e o tempo é algo que é uma das coisas mais preciosas que nós temos. Então, existe muita facilidade em simplesmente você realizar várias operações no seu celular, no seu tablet, simplesmente de uma forma muito segura, né? Porque tem a segurança, porque só consegue acessar, por exemplo, contas do banco, acessar e-mails, acessar informações importantes, se a pessoa estiver colocando a sua própria digital. Isso aqui foi um marco. Isso aqui foi algo fantástico. Imaginem as pessoas que idealizaram colocar esse recurso em um celular. Será que eles fizeram isso do dia para a noite? Não. Eles perceberam um problema, eles perceberam uma necessidade e começaram a estudar possíveis soluções. Quais seriam as possíveis tecnologias que nós poderíamos adicionar nos novos smartphones? Para facilitar a utilização, para facilitar o desbloqueio e o bloqueio de uma forma segura. Então, eles começaram a estudar. Com certeza, eles tiveram muitas outras ideias antes da digital, por exemplo. Com certeza, eles tiveram muitas outras ideias antes da digital. E eles fizeram projetos, analisaram, tentaram encontrar soluções, fizeram pesquisas, fizeram testes. E, com certeza, depois de muitos testes, eles chegaram à conclusão de que a melhor solução para resolver o problema seria, por exemplo, colocar a digital. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque toda melhoria, todo processo de melhoria em um produto, ele passa pela criação de projetos. Uma empresa simplesmente não pode lançar um produto porque acha bonito, pessoal. Esse produto, além de ser bonito, né, ele pode sim ser bonito, atrativo aos olhos do cliente, mas ele precisa ser funcional. Ele precisa funcionar e ele precisa resolver um problema. Outra situação, outro problema fantástico que normalmente esses computadores, eles facilitam muito, né? Como tem essa figura aqui da Apple, vou falar sobre ela. Imaginem que vocês estão no computador de vocês e aí o computador deu pane, tá? Desligou, você, não sei, caiu a energia e você, eita, como é que eu vou fazer agora? Se você tem um iPad ou um tablet da Apple, tudo que você estava fazendo no seu computador já está no tablet, você pode vincular. Tudo que está no tablet pode ser vinculado ao celular, por exemplo. Então, isso, pessoal, é uma tecnologia também que facilita muito. Por que que eles pensaram em compartilhar essas informações com os produtos da mesma marca? Será que em algum momento eles viram essa necessidade? Viram essa necessidade do cliente?
Então, eles perceberam que tinham a possibilidade de resolver um problema, fizeram com certeza vários projetos, tentaram encontrar várias soluções, fizeram estudos, fizeram testes e depois chegaram a um produto final. Então, todo o processo de melhoria, todo o processo de evolução, por exemplo, de um produto, ele passa por um processo, tá, de projetos. A gente precisa primeiro criar um projeto, identificar um problema, criar um projeto, tentar identificar possíveis soluções, realizar testes e, no final, a gente tem um produto, por exemplo, validado, tá? Que realmente seja viável. E aí, turma, por exemplo, os desafios, né? Vimos que os desafios, eles são muitos, mas estes não se restringem aos apresentados, não. Na verdade, desafios, possibilidades de resolver problemas, nós temos ao nosso redor. Então, aí parem agora, por exemplo, imagine, se você está na escola ou se você está na sua casa, não importa, tá? Mas imaginem, qual seria um problema que hoje, um desafio que hoje você enxerga em casa, ou então na sua rua, ou então na sua região, na sua escola, que você acredita que poderia ser resolvido, ser melhorado, se fosse inserido algo tecnológico? Será que se a gente criasse um produto para resolver aquele problema, será que daria certo? Pessoal, os desafios, eles existem aqui ao nosso redor, tá? Desde, por exemplo, automatizar uma casa, automatizar uma empresa, desde, por exemplo, criar um software para controle de uma empresa e muitos outros recursos. Então, galerinha, os desafios, eles existem ao nosso redor. Façam depois essa análise, pensem em um desafio, em um problema que existe ao redor de vocês, em algum ambiente que vocês convivam, que vocês acreditam que poderia ser resolvido, por exemplo, com algo tecnológico, com uma solução tecnológica. Tentem começar a fazer esse exercício de tentar enxergar alguns desafios que existem ao redor de vocês, desafios reais, palpáveis por vocês, que vocês acreditam que podem encontrar possíveis soluções para esses problemas, por exemplo. Então, eu queria que vocês começassem a fazer esse exercício, tá? Esse exercício porque eu vou precisar, nas próximas aulas dessa disciplina, eu vou precisar que vocês me tragam esses possíveis desafios, certo? Enxerguem ao redor de vocês, tá? Então, qual desafio você vislumbra? À medida que a sociedade, o mercado vai mudando, novos desafios surgem. Principalmente agora na era tecnológica, pessoal, onde tudo está sendo automatizado, onde tudo está sendo informatizado, né? Quantas profissões, quantos serviços, quantas ações antigamente eram realizadas de forma manual, que levavam muito tempo e que hoje já passaram a ser automatizadas. Mas ainda existem muitas outras que precisam ser melhoradas e que esse é o nosso papel. O papel como técnico, né, da área da informática, da computação, é tentar realmente visualizar esses desafios e bater a cabeça, né, no caso, colocar a cuca para funcionar, para a gente tentar encontrar possíveis soluções, certo? E aí, pessoal, eu queria até lembrar para vocês, eu não sei se vocês chegaram a assistir esse desenho, né? O Pink e o Cérebro. Não sei se é da época de vocês, eu acho que é sim. O Pink e o Cérebro, eu acho engraçado esse desenho,
Porque é justamente o que a gente está falando, né? O Pink e o cérebro, o foco deles, eles vislumbram sempre, né? Sempre, sempre, sempre conquistar o mundo. Eles não querem conquistar a cidade deles, nem o país deles, não. Eles querem conquistar, dominar o mundo. E uma coisa que o cérebro faz toda vez antes de começar essa destemida possibilidade dele de conquistar o mundo, ele cria uma coisa que é muito interessante. O cérebro, ele é muito inteligente no sentido porque ele sempre cria projetos. Ele não vai querer conquistar o mundo de uma hora para outra. Ele tem um projeto. Vocês já perceberam que ele tem um projeto? Não sei se vocês assistiram esse desenho, mas se vocês não assistiram, quem puder assistir pelo menos um episódio pequenininho para entender do que eu estou falando. O cérebro é esse pequenininho e o Pink é o outro, né? Então, o cérebro, como o nome dele já diz, ele é o cérebro da operação, né? Ele que cria todo um projeto, ele analisa os dados, ele analisa as possibilidades, ele cria todo um plano que deve ser executado para conquistar um objetivo. Que no caso, sempre o Pink, ele acaba atrapalhando. E eles nunca conseguem conquistar o mundo. Mas o cérebro, uma das partes que o cérebro é muito bom é em criar projetos. Então, nada que ele faz, nada que ele vai fazer, ele faz sem ter um projeto. Então, a gente precisa pelo menos pegar um pouquinho dessa artimanha do cérebro, sabe? De aprender como criar esses projetos, visualizar um problema e tentar encontrar uma resolução, tá certo? E aí, turma, falando ainda sobre esse tema, que é muito importante, vivemos e trabalhamos em um mundo, em um tempo de rápidas mudanças, tá? A todo tempo, principalmente na nossa área, pessoal. A área da computação, a área da informática, tudo que está relacionado às tecnologias, nós já conversamos que nós estamos em um tempo de transição da 4ª para a 5ª geração, né? Nós estamos na transição da 4ª para a 5ª geração. Que tudo que a gente conhece de tecnologia vai ser mudado. Já está sendo mudado, principalmente com a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é algo que já está presente no nosso dia, né? No nosso dia a dia, nas soluções das empresas e muitos outros lugares. Então, galerinha, a gente precisa ficar atento com as possibilidades, estudar as novas tecnologias que existem ou que estão sendo criadas para resolver determinados problemas, né? Novos desafios, e com novos desafios e com a necessidade de mudança vem algo muito importante, pessoal, que são a possibilidade, né, das novas oportunidades, tá? Muitas empresas que eram pequenas empresas, né? Eles acabaram se tornando grandes. Muitas empresas que eram pequenas há pouco tempo que se tornaram grandes, foi porque foram empresas visionárias, que simplesmente conseguiram enxergar as novas oportunidades, por exemplo, com a parte tecnológica. Tá? Então, pessoal, com novos desafios, sempre vem novas oportunidades. Para sobreviver, por exemplo, no dia de hoje, as empresas de sucesso, elas precisam se reinventar a todo momento, né? De uma maneira cada vez mais frequente. Então, nenhuma empresa hoje em dia pode ficar no comodismo. E é algo que hoje não é mais algo que dá para esperar. É algo que é necessário. É a inclusão tecnológica dentro das empresas. Tem empresas que ainda são resistentes, tem empresas que ainda não fizeram essa automação, essa mudança, mas não dá mais para não mudar. A mudança,
a inserção da tecnologia nas empresas é algo que é gritante, que é necessário. Uma empresa que ela não se atualiza, ela não vai conseguir, né, ficar no tempo de rápidas mudanças. Porque a modernidade, ela também está atrelada hoje em dia muito com novas soluções voltadas para a área da tecnologia, certo? As companhias, elas fazem estas mudanças através da organização e do gerenciamento de projetos, né? Projetos de sucesso. Então, em várias empresas existem setores de projetos. Setores onde pessoas trabalham, o foco dessas pessoas é trabalhar simplesmente para estudar, para criar novas soluções. Criar novas soluções, criar novos produtos inovadores para o mercado. E tudo isso passa pela criação de um projeto. Novamente, falo para vocês, eles identificam possíveis problemas e começam a estudar como poderiam resolver esses problemas. Quais seriam as áreas que seriam necessárias trabalhar com o grupo para poder ajudar na produção de uma nova solução? Será que seria a criação de um software, a criação de um site? Será que nós vamos precisar de engenheiros? Será que nós vamos necessitar de pedagogos? Será que nós vamos necessitar de geógrafos? Então, a empresa, ela precisa criar um planejamento estratégico para conseguir resolver um problema e ter novas soluções, tá? Isso tudo não é feito do dia para a noite. Não, nada em uma empresa dá para ser feito simplesmente porque uma pessoa sonhou um dia e no outro dia já está executando. Não dá, né? Dentro de uma empresa, algo quando dá muito sucesso é muito bom, mas quando algo não faz sucesso, não dá certo, é uma perca de dinheiro muito grande. Então, pessoal, normalmente nas empresas que investem em estudos, certo? Em inovação, sempre dentro da empresa tem um setor de projeto, tá? Então é por isso que eu falo para vocês que quem é da área da computação, quem é da área da informática, que é a mesma área, né? Nós temos grandes oportunidades de trabalhar em muitos setores, porque a necessidade de ter uma equipe de projetos tecnológicos inovadores dentro das empresas, das grandes empresas hoje, já não é algo do futuro, é algo real, é algo que já está sendo realizado, é algo no presente, tá? E aí, galerinha, nós precisamos analisar, por exemplo, o cenário, né? Precisamos analisar o cenário. A motivação está intrinsecamente atrelado ao engajamento em projetos criativos. Existem até, pessoal, concursos. Vocês sabiam que existem concursos de projetos, né, criativos, onde existem empresas que lançam editais e falam, ó, nós iremos fazer, por exemplo, um curso de 3 dias, estou dando só um exemplo, tá? Nós iremos, né, dar um curso de 3 dias falando sobre determinada área da inovação, por exemplo, tecnológica. E no final desse curso, nós necessitaremos, por exemplo, de chuvas de ideias, né, tempestades de ideias. E aí, no caso, aquele grupo que se cadastrou, que se inscreveu nesse curso, ele pode criar um projeto que ele identifica como um inovador, pode criar todo o passo a passo, qual é o problema, qual é a solução, qual é o impacto que esse projeto vai trazer para aquela região, para aquela população que foi proposto o desafio. E aí eles fazem, né? Eles fazem o ranking dos projetos mais inovadores e que tem a possibilidade de ser aplicado e de ser comercializado. E aí esses grupos ganham prêmios, muitos deles
a empresa investe, né? Investe dinheiro mesmo para que esse produto ele seja criado, ele seja construído e ele entre no mercado, tá? Então existem muitos. Então o projeto saindo do papel, por exemplo. E esse processo do projeto sair do papel e virar um produto final não é algo que é distante, não. Isso existe muito, tá? Isso existe muito, pessoal. Muitas empresas fazem isso. Até na TV, na própria TV, a gente consegue visualizar, se vocês analisarem aí, principalmente na parte educacional, nos canais que falam muito sobre a parte da educação, sempre falam desses projetos, né? Campanhas de projetos inovadores. Às vezes, por exemplo, eles dão prêmios para alunos que conseguiram resolver um problema da cidade, algo inovador. Tudo isso parte também, né, de projetos criativos. Todos eles, né, dependendo do cenário, esses projetos criativos ou a solução de problemas que geram desafios pessoais, levando as pessoas a investir energia física e mental para solucioná-los. Então, normalmente, pessoal, essas pessoas que criam inovação, que criam novos produtos inovadores, que ajudam muitas pessoas, normalmente elas criam novas soluções porque elas estão presentes no problema, né? O problema faz parte do dia a dia delas. Então, elas conseguem identificar como que aquele problema poderia ser resolvido, como que aquele desafio poderia ser resolvido. E muitas pessoas ganham muito dinheiro com isso, tá? Por isso que eu estou pedindo para vocês começarem a ter esse olhar investigativo, né? Olhar para um problema e não identificar ele somente como um problema, mas olhar para o problema e estudar possíveis soluções, tá? Porque é algo que precisa ser presente, ser rotineiro na nossa área, tá certo? Um ponto importante, pessoal, que a gente precisa analisar é a rotina versus a inovação, certo? Um ponto que a gente precisa ter um olhar bem importante. A rotina, ela possui algumas características e a inovação, ela possui outras características que a gente vai analisar. Por exemplo, a rotina, né? Soluções rotineiras são normalmente atividades repetitivas, que normalmente elas possuem uma padronização, possuem ambientes estáveis e também normalmente possuem uma natureza hierárquica. Essas características são características, né, de produtos, de projetos de rotina, por exemplo. Já os projetos de inovação, as características que eles possuem é que eles têm, né, temporalidade, são produtos, normalmente também podem ser serviços únicos, porque são inovadores, tá? Ambientes com incertezas. Por que com incertezas? Porque é um projeto de inovação, é algo que ainda está sendo inventado, é algo que ainda está sendo construído um pensamento, certo? É um local onde estão sendo realizados testes, comprovações. Então, pode ser, sim, um ambiente com incertezas. E também integração de esforços. Integração de esforços no sentido de que diversas áreas, diversas pessoas podem, né, estar trabalhando juntos. Podem estar trabalhando juntas, no caso, várias pessoas, para resolver um determinado problema, certo? Então, esse daqui é uma das características aí, diferença entre rotina versus inovação. Por exemplo, né, aqui tem o mesmo diagrama que mostra para vocês. Então, pessoal, normalmente quando existe uma rotina, imagine uma empresa que tem uma rotina bem específica e que essa empresa ela precisa se inovar e entrar em um ambiente de inovação.
ela necessita passar por uma transição, tá? Entre a rotina e a inovação. Não é do dia para a noite que uma empresa que, por exemplo, nunca foi informatizada, nunca utilizou nada voltado à parte da tecnologia, todas as pessoas que trabalham nessa empresa vão conseguir do dia para a noite, né, serem gênios e craques da computação, né, utilizar todos os serviços tecnológicos que tem disponível para eles. Existe aí uma transição, certo? Normalmente, né, uma customização em massa precisa ter uma flexibilidade da produção em massa tradicional. É necessário uma variedade, né, do mix de produtos e volumes, produção enxuta, uma automação flexível, uma visão sistêmica e uma percepção dos custos de transação, né, que é o sistema de gestão, o foco nas relações entre agentes da cadeia produtiva, o desenvolvimento de produtos e a inovação, né, a inovação fechada. Galerinha, também algo que está muito presente com a inovação de uma empresa, por exemplo, é a possibilidade dela fazer investimentos, certo? Quando a empresa precisa passar por esse processo de transição, de mudança entre uma empresa de rotina para uma empresa de inovação, ela precisa investir em projetos, ela precisa investir em estudos, ela precisa investir em um material, né? No caso, uma quantidade de pessoas que possam trabalhar, uma massa de pessoas que possam se focar em criar soluções, tá? E aí a empresa realmente precisa tirar a mão do bolso, certo? Porque, como a gente já conversou, né? As tecnologias, elas estão presentes, tem muita tecnologia muito boa que pode resolver o problema de muita gente, só que a gente sabe que nem sempre elas são acessíveis. Às vezes elas possuem um custo muito alto, por exemplo, tá bom? Então, a empresa ela necessita observar, né, o que é mais agradável para ela, né? O que é mais viável para ela. E aí, turminha, uma das partes principais para que essa mudança aconteça de uma rotina para o projeto de inovação é a valorização da gestão de projetos. A valorização da gestão de projetos é algo que precisa existir para que haja uma inovação, certo? E aí, turminha, agora, né, nós iremos começar a nos focar um pouquinho sobre o que realmente é um projeto. A gente falou de uma forma geral, nós conversamos sobre algumas possibilidades de projeto, que normalmente tudo que as empresas fazem, todas as mudanças necessárias que uma empresa necessita realizar, ela não pode fazer do dia para a noite, pela cabeça simplesmente de uma pessoa. É necessário ser feito um estudo, é necessário visualizar o problema, estudar possíveis soluções, estudar as tecnologias que podem resolver aquela realidade da empresa, e aí cria-se um projeto, né? Esse projeto ele ajuda porque ele mostra para a empresa qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, qual é o terceiro passo, quem é que vai trabalhar no primeiro passo, quais são as missões daquelas pessoas, qual é o retorno que elas necessitam dar, né, naquele primeiro passo. Quem é que vai assumir o segundo passo? Qual é o tempo de execução? O que é que precisa ser feito? Quais são as tecnologias que serão utilizadas? Então, percebam que existe um fluxo, desde a idealização do projeto até a resolução do problema, tá bom? Então, agora nós vamos, né, compreender o que é um projeto. E aqui essa figura, né, eu sempre gosto de conversar com os meus alunos o seguinte, normalmente quando a gente coloca, né, quando vocês estão fazendo alguma prova, alguma atividade, vocês aí que estão aí no tempo já dos simulados, por exemplo, normalmente quando a gente coloca uma figura, ela sempre tem um significado,
tá? Nada é à toa, não é porque a gente quer deixar bonitinho, não, tá bom? Olha aqui essa figura. Eu quero que vocês analisem essa figura que tem aqui na tela de vocês, que vocês estão visualizando, e vocês me digam o que é que vocês enxergam. O que é que está acontecendo aqui? Essa figura, ela resume muito bem tudo que a gente conversou até agora. E eu quero que vocês me digam o que é que vocês enxergam, tá? O que é que vocês acham que está acontecendo aqui nessa figura? Queria que vocês me falassem um pouquinho, né? Isso daí é um resumão de tudo que a gente conversou, por exemplo, tá? Tudo que a gente conversou está nessa imagem. De uma forma, né? Em desenho, por exemplo, tá? Então, eu quero aí visualizar o pessoal que está em casa, o pessoal que estão nos polos, né? Digitem aí para mim o que vocês observam nessa figura com relação a tudo aquilo que a gente conversou sobre projetos, né? Projetos. Bom dia, o pessoal aí de Fartura do Piauí, Socorro do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, o pessoal de Caridade também. Vamos lá, galerinha. Olha aqui. Aqui, pessoal, a gente consegue identificar que aqui tem um rabisco, né? Um rabisco. Aqui é como se fossem vários rabiscos, várias anotações. É o que normalmente acontece em uma mente criativa, né? Quando a gente enxerga um problema, que a gente está tentando encontrar soluções, antes de criar um projeto, antes de criar um produto, uma das coisas que nós iremos fazer muito é rabiscar. A gente vai rabiscar muito, porque a gente vai tentar, né, encontrar soluções, tentar identificar o problema. Se rabisca bastante, isso é importante, tá? Então, olha aqui, pessoal, nós temos desde a parte da identificação do problema, a identificação do problema, até encontrar, ó, depois de se rabiscar tanto, né? A gente pode encontrar o quê? A gente pode encontrar uma solução, por exemplo, tá? Uma solução. E essa solução aqui, ó, ela ainda está no papel. Ela ainda está só escrita, talvez, às vezes, na mente da pessoa. Ela não conseguiu nem passar ainda para o papel ainda, tá? Só na mente, né? Por isso que é importante a gente escrever. A gente precisa escrever muito quando a gente está observando onde a gente pode resolver problemas, tá? Aí eu identifico que tem esse problema bem aqui na minha rua. Se a gente fizesse isso, talvez desse certo resolver esse problema. Mas o que a gente poderia fazer antes de encontrar uma solução, né? Quais são as tecnologias que eu poderia utilizar? Quais são os recursos que eu poderia utilizar? Então, pessoal, primeiro se rabisca bastante, se analisa o problema, se identifica o problema e estrutura possíveis soluções. Realiza testes, faz estudos, faz pesquisas, procura soluções parecidas, que já até foram resolvidos, problemas semelhantes, mas que você pode melhorar aquela solução. Então, depois de todo um processo, ó, de análise, de estudo, de verificação do problema, somente após toda a construção de todo um projeto, para verificar o desafio, o primeiro passo, o segundo passo, terceiro passo, quarto passo, é que aquelas ideias, aquele mecanismo, que tudo que você analisou, que você testou, tudo aquilo pode ser transformado em algo real. E aqui, por exemplo, depois de todo esse rabisco, né, foi criado, por exemplo, uma solução. Uma solução para resolver um problema, certo? Então, pessoal, é necessário que a gente passe por todas essas etapas. E a primeira etapa que eu falo para vocês é a observação. Observem ao redor de vocês.
quais são os desafios que existem, o que poderia ser melhorado. Depois que você encontra o desafio, você pode começar a estudar possíveis soluções. E aí a gente pode criar um projeto, tá? Já vou falando para vocês que vocês serão desafiados a criar um projeto. Então, por isso que eu já estou pedindo para vocês já serem alunos investigadores, né? Analisem ao redor de vocês o que vocês poderiam melhorar. Qual seria um projeto que seria interessante que você fizesse? E pessoal, sabe o que é legal? É que às vezes esses projetos que vêm na nossa cabeça, que a gente pensa, que a gente enxerga ainda no ensino médio, eles podem se tornar o futuro amanhã, o nosso futuro amanhã, tá? Eu tenho amigos que no tempo do curso técnico, eles identificaram que eles poderiam programar, por exemplo, um sistema específico, e hoje esse meu amigo ele tem uma das maiores empresas de tecnologia voltado para a área de cartório, por exemplo, no estado do Piauí. E que essa solução que ele não identificou, não foi quando ele já tinha se formado, não. Quando ele estava na faculdade, ele já tinha empresa dele há muito tempo. Ele começou a ganhar dinheiro com o projeto que ele idealizou ainda no ensino médio. Então, vocês podem enxergar muitos problemas que existem ao redor de vocês e que vocês têm a total capacidade de resolver. E aí, durante o curso técnico de vocês vão aprimorar esse projeto, por exemplo, né? Esse produto que pode virar um produto, né, consumível, um produto que pode ser rentável para vocês, tá bom? Galerinha, a gente vai dar uma pausa rapidinho e já a gente retorna para dar continuidade à nossa aula. Agora, no intervalo, eu vou deixar disponível o meu WhatsApp e os professores mediadores entram em contato comigo, tá certo? Até já, pessoal!